Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que saudade de você. Tem mais gente aí, é? Parece que tá chegando mais gente. Que bom. Se tá chegando mais gente, é porque você tá fazendo sua parte. Tá compartilhando a palavra de Deus, tá espalhando a boa nova do Evangelho para toda a criatura na terra. Faça parte, continue fazendo parte dessa jornada. Nós estamos aqui também para isso. E a palavra vai falar muito sobre isso hoje. Então, meu irmão, faz sua parte, compartilhe essa mensagem até com aquele colega de trabalho com quem você não tem muita afinidade ou com a pessoa da família, enfim. O importante é você compreender que a palavra de Deus foi feita para todos. Então seja canal de bênção aonde você estiver. Não só, costumo dizer, não só do que está sendo compartilhado aqui nesse canal, né, essa reflexão, mas em qualquer canal que for a palavra de Deus que estiver sendo pregada em sua essência, com a boa interpretação, passa adiante. O importante é fazer isso quanto mais vezes, melhor. Amém, meu irmão? Bora para a palavra. A palavra de hoje está em Romanos capítulo 3, do versículo 24 ao 28. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Onde está, logo, a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Meus irmãos, muito me chamou a atenção o que é ser justificado pelo Senhor. Eu confesso que, estudando a palavra, eu ainda não tinha compreendido o que queria dizer isso, mas graças a Deus o Senhor veio me mostrar. Eu queria compartilhar com vocês. Vivemos um tempo em que a sociedade está nos ensinando forçosamente de que nós somos os autores de nossa própria salvação. Que aquilo que fazemos, né? Conheço muita gente que diz assim, eu sou bom. Eu sou bom. E tudo isso é uma programação ilusória, né? Nessa era em que se propaga muito como é que fala, meu Deus do céu? Colocar estima lá em cima, né? Se auto-exaltar, né? E aí faz o ser humano se iludir de que ele é simplesmente tudo aquilo que ele precisa. E por si só não precisa de mais ninguém, principalmente de Deus. Mas, meu irmão, não se deixe cair nessa armadilha. Aqui diz no finalzinho, no versículo 28, que a justificação não vem pelas obras da lei. Ou seja, nada que façamos aqui na terra, por melhor que seja, será suficiente para garantirmos a salvação, a justificação perante o Senhor. Porque a justificação é um ato de Deus. Para nós, um ato imerecido, porque nós não merecemos esse dom gratuito que Deus nos deu. Por isso se chama graça. Ele deu porque Ele desejou dar. Porque Ele simplesmente, Ele sim, é bom o tempo todo.
é generoso o tempo todo. E Ele deu porque quis, não foi por merecimento nosso. Então, por mais obras que se faça, nada vai garantir a sua justificação. O que garante a justificação perante o Senhor foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Foi o sangue que Ele verteu para pagar o pecado de cada um de nós e assim nos justificar. Nos justificar pela fé nele. Somente tendo fé em Jesus Cristo, somente reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é que podemos ser justificados por Deus. E, em termos jurídicos, todo mundo sabe que ser justificado é ser perdoado de seus pecados. Mas somente, meu irmão, somente pela fé é que podemos ser justificados perante o Senhor. Cristo deu a vida, ao contrário do que muitos defendem aí, e eu não vou entrar nesse mérito agora, de que Cristo morreu apenas pelos que criam nele. Creram, né? Creram nele. E não é, na verdade não é essa. Cristo morreu por todos os pecadores. Todos. E nos concedeu com isso a justificação perante o Senhor. O véu se rasgou para que nós tivéssemos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Não existe, meu irmão, caminho nenhum feito por nós que nos dê acesso ao Senhor, senão pela fé em Jesus. Agora, quando eu digo que não importa quantas obras você faça, isso não vai te justificar, até aí está sendo verdade. Mas não quer dizer que você não tenha que praticar o bem na terra. Porque em Efésios, acho que 4:10, se eu não me engano, no final eu vou confirmar e deixo no vídeo. Lá diz que nós fomos feitos para as boas obras. Então, meu irmão, a gente precisa sair dessa ideia de reciprocidade, porque Deus nos deu, por sua graça, por sua vontade, por sua bondade, sem querer nada em troca, Ele nos deu a justificação através de Jesus Cristo. Ele não pede nada em troca. Então a gente precisa também parar com essa ideia de querer barganhar com Deus, de querer, eu vou fazer porque Deus vai me dar isso. Não. Acabei de dizer, a palavra diz que nós fomos feitos, criados para fazer boas obras uns com os outros. Uma das coisas para a qual nós fomos feitos criados foi essa. Mas hoje em dia a gente vive colocando o nosso bel prazer, né, à frente de tudo, a ponto de passar por cima de um outro ser humano que está precisando de ajuda, fazendo de conta que não está vendo isso. Justamente, meu irmão, por estarmos na direção contrária, é que estamos nesse mundo decaído, nesse mundo oprimido por inveja, por orgulho, por narcisismo, e enfim, posso dar uma lista aqui interminável de sentimentos ruins. Porque a gente está se condicionando cada vez mais a pensar só em si mesmo. E dessa forma estamos indo contrariamente contra a nossa própria essência, para que fomos criados. Então, meus caros, reflitam nessa mensagem. Reconhecer o Senhor em todos os momentos de sua vida. Reconhecer que Ele, somente o Senhor Jesus, é Senhor e Salvador da sua vida. Somente Ele te justifica pelo sangue derramado na cruz, que nos justificou diante de Deus, justificou o nosso pecado, requereu a paciência do Senhor conosco, nos dando mais uma chance de ter com Ele, de nos aproximarmos dele através de Jesus, simplesmente pela fé. E a gente, infelizmente, põe a nossa atenção em tanta coisa que não merece nossa atenção, que não vai nos levar a canto nenhum. E não somos gratos, através da fé, a esse Deus tão maravilhoso, que vive nos dando segunda chance. Então, meu irmão, não perca a chance
de hoje aproveitar essa chance. Reconheça o Senhor Jesus. Reconheça essa paciência, esse amor esplendoroso e inexplicável que Deus tem por cada um de nós. Reconheça o Senhor em tudo, em todos os seus caminhos, mas não por querer algo em troca, mas por gratidão pelo que Ele já faz por você. Amém? Um grande abraço a todos.